João 21. João 21. Não é 21 não, 20 versículo 1. Amém? Vamos ler, por favor. Deixa eu baixar o meu aqui. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo. Quem era esse discípulo que Jesus amava? João. Oh, glória! Se tem dois cabras abençoados, apóstolos, colavam em Jesus, era Pedro e João, amém? Estava ali, continuando, versículo 2, então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam, mas eu acho que Pedro era mais velhinho, né? Ou era o mais gordinho, eu não sei. Ambos corriam, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro, e o sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Atente ao versículo 11, que nós vamos iniciar algo interessante. Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e um aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Vamos repetir comigo? Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Versículo 14: tendo tido isto, voltou-se para trás e viu quem? Jesus em pé, mas não reconhecia que era Jesus, e perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o quê? Jesus ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Feche seus olhos, vamos orar, por favor. Senhor, no nome de Jesus, meu Pai, nós sabemos que o Senhor tem estado presente em nosso meio. Nós sabemos, Senhor, que nós cremos que estamos no caminho certo, no caminho de avivar as nossas vidas, no caminho de avivar também a nossa casa e a nossa família. Plena liberdade o Senhor tem para agir nesta manhã. Que não seja o servo inútil, que não seja o homem pecador, mas seja a tua presença agindo na sua casa. Toma os meus olhos, meus lábios, meus ouvidos, as minhas atitudes, porque eu sei que o Senhor moverá nesta manhã, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Querido, nós estamos falando aqui, nosso culto é um culto de família, e nós estamos falando de familiares. E se nós falamos de família, eu tenho certeza que desde o mais novo ao mais velho aqui neste culto, tem algo para orar pela sua família. Quer ver uma coisa?
Quem tem algum familiar aqui que você tem orado muito, levante as suas mãos. Amém? É a família. Queridos, pode ser, por exemplo, eu e a pastora vamos fazer 20 anos de casado. Amém. Mas pode ser também, o Abissai está quanto aí? Quanto? 20. Vamos seguir a esposa, 20. Mas também, por exemplo, como tem o caso da Vitória aqui e o Paulo que estão iniciando uma trajetória. Mas nós entendemos que se nós estamos junto de alguém, ou se nós estamos ainda solteiros ou construindo, se a nossa casa vai bem, tudo vai bem. É ou não é, gente? Tem aqui até os irmãos quando crescem junto. Quem tem irmão sabe que tem uma fase que é gato e rato, tem fase que é briga, tem fase que é você está insuportável, você está chato, está isso, está aquilo. Mas cai um irmão doente, como é que o outro fica? Meu Deus, cadê ele para ficar aqui falando na minha cabeça? Cadê ela? O sangue fala mais alto. Quando nós temos uma estrutura no lar, nós temos base para vencer tudo que está neste mundo. Por isso que o diabo luta para destruir a família. Só que o diabo ele pega um caso, que é um exemplo que eu vou colocar para vocês hoje. Ele pega casos como o seu e o meu, de pessoas que estão dentro da casa de Deus, que estão na presença de Deus, que estão orando pelo seu familiar, seja marido, esposa, filho, neto, sobrinho, irmão, quem quer que seja. Mas ele tem usado estratégia para que as nossas mãos, em vez de estar erguidas em oração, elas se abaixem pelo desânimo, pelo cansaço, pela tristeza. Às vezes você está orando por um familiar, e é ele que o diabo usa para te atacar, para que você não ore mais por ele. Senhor, quanto mais eu oro, mais essa pessoa me ataca. E muitas vezes o seu familiar pode estar dentro da casa de Deus de olhos vendados, que é o pior, que está numa capa de religiosidade, ele não enxerga mais. Teve um encontro um dia, mas não enxerga mais. Acha que está certo, tem sempre a palavra de Deus para te responder, mas a vida dele não está em Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas Deus, Ele quer falar com você nessa manhã. Deus, Ele quer ministrar algo em teu coração. Como eu falei aqui, que um dia, minha avó me levava para a igreja e meus pais estavam na macumba. Meu pai estava sendo preparado para ser pai de santo, e minha mãe era cambona do candomblé. Minha avó me pegava e me levava para a igreja batista, só que eu era um menino muito abençoado, como vamos dizer ao contrário, como é que vocês diziam lá? Sou levado por Deus, né? Imagina uma criança agitada, imagina. E aí, meus pais me obrigavam, me levavam para a macumba, e eu lembro que tinha um banquinho de cimento assim, que eu não entrava, mas ele não tinha com quem deixar, então eles levavam eu e meu irmão para a macumba. E lá eu ficava vendo meus pais beberem aquela água suja, aquela confusão toda, e queridos, reclamam de vigília, né? Nós tivemos, vigília foi de 8, quase meia-noite, não foi? Dessa vez? Uma benção. Queridos, meus pais chegavam lá 9 da noite, 8 da noite, saía de lá 5 da manhã, 6 da manhã, e eu e meu irmão dormia, ficava lá cochilando no cimento lá. Mas minha avó me levava para a igreja. E quando eu chegava, eu lembro, igreja batista, quando eu chegava lá, o pastor começava a pregar, não é avivada, não, era uma igreja mais, sabe, tradicional. Quando o pastor começava a pregar, aquela voz de anjo começava a falar, acho que o Zerê que ficava tentando agir na gente, na criança, né, porque eu via as coisas, eu dentro de casa via os demônios andando dentro de casa, sempre tive o dom desde pequeno, mas o pastor falava, e na igreja eu adormecia, porque na igreja, na casa de Deus, o diabo não pode. Havia uma proteção. E ali eu descansava, como eu não descansava em lugar nenhum. E eu pequeno. E eu cresci, comecei a crescer na igreja.
E eu com 11 anos, meus pais se converteram. Mas eu com 16 desviei. Mas quando eu desviei, minha mãe já era uma serva de Deus, uma mulher de oração. E isso que eu estou dizendo para você. E quando eu saía conhecendo a palavra, ela dizia: você pode ir para onde for, você é desde pequeno da casa do Senhor, e você é consagrado ao Senhor. Não importa onde você for, o Espírito Santo vai lá, e você vai entender que é Ele que está tratando contigo. Minha mãe falava para mim: eu já entreguei você para o Senhor Jesus, que eu não tive filho para se perder nas trevas. Ou você muda, ou eu liberei ele para te levar. Imagina sua mãe falar isso para você. E aí a linguagem do cristão: está amarrado. Queridos, mas minha mãe falava e chegava um momento que aquele sermão, não é chato ouvir coisas que você já conhece? O sermão passava, mas cada coisa que acontecia comigo, no meio da noite, esses 3 anos que eu fiquei desviado, o Espírito Santo falava: sou eu que te dou o livramento. Acontecia coisas do meu lado. Tem uma vez que um rapaz foi baleado do meu lado. O cara puxou a arma, foi baleado do meu lado, e eu estava do lado do cara. E o Espírito Santo falou: eu tenho uma obra na tua vida. Porque antes de eu desviar, com 14 anos, o Espírito Santo falou... Quem conhece a igreja aí, né? Usou pessoas desde pequeno, com 8 anos, falava: você vai ser um pastor. Desde pequeno eu ouço isso: você vai ser um profeta. Mas se as pessoas falam, o diabo o quê? Ouve. Por que eu estou querendo dizer isso para você? Entrando no contexto de João 20, a Bíblia fala que Maria Madalena está ali, no momento de tristeza, no momento de choro, porque Jesus havia sido crucificado, e ela chega no sepulcro, e quando ela olha, quando ela chega no sepulcro para orar, ela percebe que a pedra foi retirada, e quando ela olha, ali ela só encontra os lençóis vazios. Repete comigo: lençóis vazios. A pior coisa que nós podemos sentir quando oramos por alguém ou por nós mesmos é um sentimento de vazio. Já sentiu isso? Um sentimento vazio. Ou um sentimento de impotência. Você está vazio, você sabe que você não consegue mudar a história pelo que você está orando. Acontece normalmente, o mais clássico é o momento de uma doença. É o momento que você está orando por alguém que está numa sala de cirurgias. Alguém que você acha que está ali, que pode não estar daqui a algumas horas. Ela encontrou os lençóis vazios, e ela correu, e ela foi e encontra Pedro e João, e ela diz: em outras palavras, o sepulcro está vazio, roubaram o corpo do Senhor Jesus. E ali diz a palavra que João chega primeiro, depois chega Pedro, e ali eles constatam que já estava vazio, e eles voltam para casa, mas Maria Madalena continua ali o que? Chorando. E quando ela continua ali chorando, ela olha de novo, ela vê 2 homens, só que ali a Bíblia fala que são 2 anjos, só que ela não vê anjos, ela vê homens. E eles falam: por que choras, mulher? Por que levar o corpo do meu Senhor? Queridos, preste bem a atenção. Jesus esteve com ela 3 anos ensinando. Jesus esteve 3 anos ali, mostrando o poder dele, moldando o caráter do povo, sabendo que no momento de falha, no momento de tristeza, no momento dos lençóis vazios, como se fosse um cântaro vazio, como se fosse um vaso vazio. Quem é que já se sentiu vazio espiritualmente? Morto, não é a sensação?
O mover está na igreja, mas você não sente nada. Está tudo, fogo está pegando, mas você não está vendo nada. Você se sente a pior das pessoas. Jesus sabia que quando os lençóis ali estariam vazios, Ele tinha preparado o povo e moldado o caráter daquele povo para que colocasse em prática aquilo que Ele tinha ensinado, aquilo que Ele tinha preparado. Há momentos que o Senhor espera que coloquemos em prática aquilo que Ele nos ensinou. Você lembra da sua conversão? Quem lembra da sua conversão aqui? Ah, pastor, mas eu nasci na igreja. Nascer na igreja é uma coisa, converter é outra. Quem entende o que eu estou falando? Eu não nasci, meus filhos nasceram. Eu com 3 anos de idade na igreja. Mas eu me converti, lembro como se fosse hoje. Segunda-feira, culto das 8 horas da noite. Pastor Rony pregando. Banda Cainon tocando no louvor, que era uma banda convidada. Eu com 18 anos fui tocado. E ali eu entendi que Cristo se materializou de forma total na minha vida. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas eu era do coral, eu era líder de jovem, eu fazia tudo na igreja. Estar não quer dizer que você é. Repete comigo, estar não quer dizer que eu sou. Quando você lembra do seu momento da conversão, é um momento tão sublime que você, quando converte, você quer falar de Jesus para todo mundo, é ou não é? Você quer falar de Jesus para o motorista, você quer falar de Jesus para o trocador, que nem existe mais, né? Nem sei como é que é esse negócio. O motorista, você quer falar para o porteiro, você quer falar para o... Como é que é o nome do rapaz que fica lá dentro do elevador, gente? Assessorista, você quer falar para todo mundo, você é o chato. Você é o chato. Mas chega um momento que os lençóis começam a esvaziar, o cântaro começa a esvaziar, e eu estou dizendo isso para você. Tem momentos que você saiu daqui, eu tenho certeza, saiu da casa de Deus dizendo: a minha família é do Senhor, a minha família, Deus tem um plano grandioso, a minha família, eu estou com um problema, mas Deus vai resolver. Mas passou o tempo, passou os anos, e você não vê a mudança. Em vez de ver vida, você vê morte na família. Morte, que eu digo morte espiritual, morte dos seus sonhos em oração, morte daquilo que você tem clamado. E aí os lençóis começam a estar vazios, o sepulcro você vê ele vazio. E aí siga agora, se liga no que eu vou falar para você. A tristeza e o desânimo não deixa você enxergar Deus da forma que Ele é. Vou repetir. A tristeza e o desânimo não deixa você enxergar Cristo da forma que Ele é. Não é porque você acha que Ele está ausente, que Ele está ausente na sua vida. Não é porque você acha que Ele está ausente numa situação que Ele não esteja ali agindo. Minha mãe só ouviu de mim que Cristo falava comigo, e muitos livramentos aconteceram, foi o meu primeiro testemunho que eu dei na igreja anos depois. Porque eu não dizia para ela que Cristo estava ali me dando livramento, porque era só puxar a orelha, né? Vou ouvir aquela frase clássica: eu avisei. Lembra da frase? Eu avisei. Eu não vou fazer isso. Uma vez eu estava no carro com um amigo, meu amigo foi fazer pega de carro e eu na carona dele. O carro rodou. E quando ele ia bater num poste, ia pegar minha lateral, e eu estava na lateral, ali era a morte certa. Mas de alguma forma, tinha um meio fio, o carro desviou. O carro pegou um muro, mas não pegou o poste. Não tem quando você vê o poste crescendo? E de repente o negócio parece que alguém tirou. E ali eu saí do carro, o carro destruído. E ele olhou para mim, ele olhou branco, porque ele viu que pegou minha lateral toda.
E ele falou: meu Deus! E quando eu saí do carro, eu não tinha um arranhão. E quando eu saí do carro, eu era teimoso ainda, porque eu sabia que Deus estava comigo. Você tem noção que eu ia para as portas dos bailes para entrar, e os meus amigos falavam: vai embora, você é crente. Você tem noção de ouvir isso? Os amigos do mundo falavam: você cresceu na igreja, vai embora, aqui não é ambiente para você. E mesmo assim eu entrava. Mas eu me sentia fora do contexto deles. E quando eu saí desse carro, o Espírito Santo falou: quantas provas você quer? Hoje você sai ileso, mas amanhã você pode perder uma perna, você pode perder um braço. Você é do reino, mas você vai vir da forma que eu te criei, ou vai vir de uma forma diferente? Estão entendendo? Às vezes você volta converte como sem uma perna, sem um braço, sem alguma coisa. E quando eu chegava em casa, eu falava com minha mãe? Falava nada. Deixa quieto esse negócio. Deixa isso quieto. Querido, ela estava orando, mas Deus estava trabalhando. E ela achava que não estava acontecendo, mas Deus estava movendo. Deus está mandando dizer para você e para mim: não adianta palavras, não adianta atitudes. Deus quer que você conquiste os seus primeiro no reino. Ore, busque, declare a palavra sobre eles. Pastor, meu marido não presta, meu pai não presta, minha mãe não importa. Declare: Senhor, esse será um grande homem de Deus em nome de Jesus. A minha esposa convertida, uma mulher ungida de oração em nome de Jesus. O meu irmão está nas drogas, está na bagunça, mas vai ser um levita do Senhor em nome de Jesus. A oração e o que Cristo deixou para Maria Madalena, para Pedro, João e todos os apóstolos era o quê? Quando você sentir que eu não estou presente, o meu caráter já moldou você, o meu ensinamento já foi liberado. Quando você não sente que eu estou presente numa situação, mantenha o foco, continue orando, continue buscando, porque Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe. Posso ouvir um amém aí? Porque nós somos limitados. O homem é falho. Nós mesmo na casa de Deus só reconhecemos aquilo que aparece. Mas Deus não vê assim. Deus não vê assim. Talvez aqui o pastor está pregando, talvez o ministro de louvor, pessoas que aparecem mais. Deus não vê assim. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer usar você de forma tremenda. Mas as barreiras vêm, a luta vem, o desânimo vem, a decepção vem. E aí você vira aquele bonequinho do desenho: ó vida, ó céus, ó azar. De qual desenho que é, amor? Não sei qual é esse desenho. Qual é o desenho disso aí? Ó vida, ó céus, ó azar. Quem é da antiga aí? Não vou perguntar ao Paulo e a Vitória, porque eles são mais novos, né? Hã? Não vou nem repetir que você falou em línguas. Lip, lilip, hard, hard. Falou em línguas aqui. Ó céus, mas quem conhece? Era um personagem. Ó céus, ó vida, ó azar. A pessoa está cabisbaixa, a pessoa está reclamando, a pessoa, ela não vê. Querido, você tem noção do que acontece aqui? Preste bem atenção. Preste bem atenção. João 20,14, por favor, olha o que diz aqui. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu quem? Jesus em pé,
mas não reconheceu que era Jesus. O problema, muitas das vezes, Deus envia a bênção para você, está tudo na sua mão, e Ele está ali. Talvez você não sinta. Aquela mulher olhou para Jesus e não reconheceu Jesus, achou que Jesus era o jardineiro, ainda falou para ele: por favor, em outras palavras, por favor, se foi você que tirou esse corpo do sepulcro, me diz aonde você colocou, que eu vou lá buscar. Olha que coisa. Se souberes aquele que você pede água, eu te daria a água da vida. O que Deus manda dizer para você e para mim: a situação está morta, os lençóis estão vazios, você está fraco, mas você não pode baixar a guarda. Mantenha aquilo que Ele te ensinou. E o que Jesus nos ensinou de mais precioso? Buscar na oração e na palavra. O problema dela não deixou ela olhar e reconhecer Jesus. Mas pastor, ela só olhou? Não só olhou. Jesus ainda pergunta para ela, versículo 15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Olha como Deus, Jesus ele é muito paciente, né? Quem procura? Ele está ali, mas quem você procura? Ali mostra que Jesus entendia que aquela mulher não estava o vendo. Nós estamos no meio do carnaval, nós estamos aqui, ouvindo a palavra. O que nós precisamos fazer? Ir para o Apaixonados, e orar com toda a nossa fé, querido. Porque eu quero desafiar você aqui no altar, como homem de Deus. Se você colocar uma situação nesse Apaixonados, e orar por esses dias, como você nunca orou, com fé no teu coração, Deus vai mover. Mas o que acontece? O problema é que nós muitas vezes acostumamos com a oração do povo de Deus. Cristo não visita membro, não visita uma pessoa sozinha dentro de casa. Jesus visita o corpo, a igreja, quando estamos juntos. Mas muitas das vezes nós acostumamos de ouvir a oração da multidão, mas nós não abrimos os lábios para orar com fé. É ou não é? Pastor, você vai orar por mim, Deus vai mover, mas você não ora com a intensidade que tem que ser orado. Você não coloca diante do Senhor como prioridade. Alguém aqui consegue comprar uma casa se não priorizar? Consegue, gente? Alguém aqui consegue passar por uma faculdade federal se não estudar e não priorizar? Alguém aqui consegue fazer um mestrado aí se não priorizar? Alguém consegue comprar um carro se não priorizar? Alguém consegue construir uma família se não priorizar? Então por que não priorizamos com todo o nosso coração? A maior arma que Deus entregou para nós é a intercessão, é a oração. A oração move a mão de Deus em favor dos nossos. Pastor, meu pai não tem jeito. Pastor, minha mãe não tem jeito. Para você não tem, mas para Jesus tem. Jesus tem. Ele gerou o caráter cristão em nós, e Jesus confia que nós coloquemos em prática. Na hora que vem o problema, é na hora que eu mais oro. Na hora que vem a situação difícil, é a hora que eu mais me fortaleço.
eu pastoreando esses anos, eu ouço pessoas assim, em alguns casos: pastor, eu não estou bem para servir a Deus não. Mas por que você não está bem para servir a Deus? Porque eu não estou me sentindo bem, eu não estou bem comigo, então eu gosto de servir a Deus bem. Aí eu falei para a pessoa: você já percebeu que você não está bem há muito tempo? Porque o diabo sabe que você acha que você tem que estar bem para servir alguém, para servir a Deus, ele vai atingir você sempre e você nunca estará bem. Nós não servimos a Deus pela nossa emoção, nós servimos a Deus porque nós aprendemos que Ele é o alfa e o ômega, nós confiamos que Ele é o princípio e o fim. Qual é o problema da tua família maior do que Deus já fez? O que Deus já fez, os milagres dele. Tem alguém aqui que tem um problema maior do que Jesus já mostrou que Ele pode resolver? Queridos, então em nome de Jesus, levante suas mãos, em nome de Jesus. Essa mulher achou que Jesus era jardineiro, mas Jesus era um carpinteiro espiritual. E o carpinteiro, ele conserta coisas, ele transforma coisas. Ou não importa, ou o Senhor está colocando aqui no meu coração que tem pessoas aqui, que tem familiares que ela acha que não tem mais jeito. Tem pessoas aqui com familiares dentro da casa de Deus, que está tão submergida no problema, na religiosidade, que essa pessoa só ora, mas ela não sabe como Deus vai agir. Deus, Ele pode transformar. Deus aqui, Ele transforma, Ele vai lá, Ele cuida, com a mesma paciência que teve com Maria Madalena, perguntando a quem procuras, Ele vai lá e vai encontrar, no meio da multidão, o seu familiar, e Ele vai consertar, e Ele vai restaurar, Ele vai fazer uma nova criatura, em o nome de Jesus. Diga-se comigo, em nome de Jesus. Eu entrego a minha família, os meus familiares, eu entrego essa pessoa que eu tenho orado em suas mãos. Para finalizar, o que você precisa é olhar direito, é olhar de novo. Se deu um problema, se você sente que a presença de Deus não está ali, se você sente que Deus não está movendo naquela situação, escute bem, olha de novo e procura os sinais que Deus vai falar contigo. Vou repetir algo profético aqui, Deus está falando algo espiritual para você, se liga no que eu estou falando. Talvez tenha algo morto que você acha que Deus não está mais agindo ali, você está orando de anos, de tempos e não está vendo mover. Deus está mandando dizer: volta e olha de novo e veja os meus sinais que hoje eu faço. Olha o versículo 16 de João 20. Disse-lhe Jesus a Maria, Maria, ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ela passou por ele e falou: é o jardineiro. Ela está tão atribulada com os problemas, com as situações, o problema dela é que está morto, e ela está se preocupada com o corpo, ela não está preocupada com a restauração, ela está preocupada com o corpo, de ver lá o problema, ela não está preocupada com a vida. Ela via o problema, ela via a morte naquela situação, mas o princípio da vida estava ali, e ela passou batido, mas a Bíblia fala que ela volta, e quando ela olha de novo, ele está ali, e ela diz: mestre, eu sou a primeira pessoa a te ver ressuscitado. Deus está dizendo para você nessa manhã, você vai ser o primeiro a dar o grito da vitória, e ver o que Deus vai fazer na sua família. Queridos, não se iluda,
Não olhe como, isso aqui não é nada, gente. Nada. Nada. Nós valorizamos só o que aparece. Nós valorizamos, prega bem, louva bem, aparece, e aí nós só reconhecemos aquilo que Deus permite, mas Deus tem muito mais dentro de nós do que nós esperamos. Deus tem muito mais para fazer. Não olhe com olhos humanos, não olhe com olhos humanos. Por isso que muitas das vezes você vê uma pessoa sábia, quieto na dela. Nada precisa ser pela força, nada precisa lutar para estar. Se você tem Deus em você, fique na posição que você é, você não precisa mostrar, e Deus vai mover a seu favor. Amém, queridos? Com os anos de ministério, a gente passa a ficar mais quieto. Nós passamos a falar menos e observar. Com anos de vivência com Jesus, eu observo muito mais hoje do que eu falo. Mas no momento certo. E às vezes você vê coisas acontecendo, você fala assim, alguém já sentiu um sentimento de injustiça? Que injustiça estão fazendo? Injustiça com você muitas vezes. Continue na posição. Coloque em prática. O lençol está vazio, coloque em prática. Ore, 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 ore. Não pare de orar. Deus manda dizer por esses dias, ore. Não porque aconteceu só isso nos Estados Unidos. Nós temos que orar, porque Deus quer avivar a igreja. Não adianta o altar estar avivado, se os bancos não estão, não vai aquecer da forma certa. Quem está entendendo? Quem estava aqui no H2O? Quem estava aqui no H2O? No evento H2O, vamos ter aí. No nosso evento H2O, Deus tem falado, só preciso de coração fiel. Venha, quem acende sou eu, quem faz a obra sou eu. E assim eu tenho visto Deus fazendo a igreja, e Deus vai incendiar você. Você não vai ver um jardineiro, você vai ver o mestre, face a face. E ele chamou Maria, ele vai chamar você pelo teu nome, pelo teu nome no seu trabalho, pelo teu nome na sua faculdade, pelo teu nome dentro da sua família. Não importa o que está acontecendo hoje, confie que Deus já transformou em nome de Jesus. Você que está em casa, fique ligado. Deus tem algo para fazer. E aprove ser no domingo de carnaval, domingo aonde é levantado o maior pecado do nosso país. Aprove ser que a sua bênção brota por esses dias. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Há uma graça transbordante nesse lugar. Fique de pé nesse momento. Há uma graça transbordante neste lugar. Há uma graça querendo ser derramada sobre a sua vida. Há uma graça querendo ser derramada sobre a sua casa. Há uma graça querendo ser derramada sobre a sua família. É só você receber. Não precisa entender, recebe. Quem molda o caráter é Ele. Recebe a unção, recebe a unção. Então nesse momento levante suas mãos nessa hora. Os instrumentos vão começar a tocar aqui. Oh, xarabalabás, sarabalabás. Recebe do que Deus tem para fazer sobre a sua vida em nome de Jesus. Queridos, vamos começar a orar agora. Ore agora pela sua casa, pela sua família. Eu quero ouvir você orando, querido. Não se preocupe com quem está do seu lado. Comece a orar, comece a entregar. Oh, xarabalabás, sarabalabás. Entregue agora, entregue. Diga: Senhor, eu me encho nessa manhã.
Oh Senhor, vai movendo agora sobre o teu povo, o povo que clama, o povo que abre o coração, o povo, Senhor, que hoje não verá o sepulcro aberto, mas verá a glória da ressurreição na sua casa, na sua família, sobre os seus familiares. Senhor, nós declaramos, oh, caráter moldados, caráter de Cristo ungidos. Oh Espírito Santo, vá, Senhor, moldando os braços, moldando as mãos para a batalha. Oh meu Pai, levanta o povo intercessor, o povo que ora, o povo que busca pela sua casa, pela sua família. Colocamos agora, Senhor, cada familiar, no nome de Jesus, no nome de